João, capítulo 4, versículo 23, diz que hoje é o primeiro dia da campanha Espírito, Alma, Corpo, Mente e Consciência. Pastora, por que pregar sobre essas 5 características, 5, seja o que for, porque eu e você somos basicamente isso: Espírito, Alma, Corpo, Mente e Consciência. Se uma dessas partes não estiver limpa, certamente não iremos bem. E como limpar o que não sabemos que existe ou não sabemos como funciona? Amém? Versículo 23, capítulo 4, a palavra nos diz assim: porém a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Oséias, no capítulo 4 e o versículo 11. Se você quiser acompanhar, eu vou lendo para que fique mais rápido. Versículo 11, no capítulo 4 de Oséias: a luxúria, o vinho velho e o vinho novo tiram o coração, e o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Capítulo 32 de Deuteronômio, e o versículo 21. Capítulo 32, versículo 21. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com os que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Versículo 23 do mesmo capítulo 32. Mas amontoarei sobre eles as minhas setas, esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, consumidos serão de cardume e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem de cães. Glorioso e poderoso Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 29. Quero que você preste atenção se você não conseguir acompanhar. Mas é judeu o que é no interior a circuncisão, a que é no coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu quero que você preste atenção. Versículo 17, capítulo 32 de Deuteronômio diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Preste atenção, olha para cá. Esse aqui foi o próprio Deus, não foi Moisés, não foi o profeta, não, foi um cântico colocado na boca de Moisés, falado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Não é uma revelação, não é um discernimento, é a boca de Deus falando. É um cântico que veio de Deus. Deus formulou um cântico, colocou na boca de Moisés e disse: este cântico é profético. Se o povo assim proceder, isto lhe acontecerá.
se por um acaso eles se rendessem a outros deuses. O capítulo 32 por inteiro nos fala disso. E eu escolhi estes versículos para pregar nessa noite, porque não são versículos algo inspirado pelo Espírito Santo somente. Não é o coração de um profeta que escutou a voz do Espírito Santo, mas é o próprio Deus dando uma palavra para o seu povo. E a palavra, entre tantos versículos, diz assim: sacrificaram a demônios. E quando nós falamos dessa forma, fica muito sério, fica muito complicado de escutar. Por quê? Porque nós temos a tendência de deixar as coisas bonitinhas. Não é? Nós preferimos olhar para as coisas e diminuir a intensidade dos nossos pecados, porque senão eles se tornam tão negativos que é como diz o versículo neste mesmo capítulo, que não é mais povo meu, mas como manchas na terra. Então o próprio Deus, quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, o Senhor Deus diz: a terra que vocês vão entrar é uma terra de deuses estranhos, os quais vocês não conhecem, mas eu conheço. Eu conheço Baal, Moloque, são deuses estranhos, deuses que apareceram há pouco, não faz tanto tempo que apareceram, não faz tanto tempo que os demônios conseguiram implantar essa crença no coração dos homens. O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo praticamente, até Noé, os demônios não tinham ainda colocado essa prática. Os homens pecavam, se matavam, se prostituíam, porém ainda não adoravam a demônios. Mas a partir de Noé, a partir de seu filho, a partir de seu neto, então foi propagado aquilo que nós conhecemos por idolatria, ocultismo, feitiçaria, mas que para nós outros aqui nem é tão sério, de visto que nós não adoramos Moloque, não adoramos Baal, a gente adorou outros deuses com nomes diferentes. Parece que os deuses lá na Bíblia daquele tempo eram terríveis. Moloque, o Deus que as pessoas levavam as criancinhas e colocavam nos seus braços para que elas queimassem até se consumir numa adoração a ele. Mas eu jamais faria isso. É assim ou não é? A Ser, Astarote, eu jamais me prostituí, iria me prostituir diante dela, porque o culto dela era literalmente alguém diante da imagem daquele demônio, da imagem daquilo que eles achavam que era uma mulher poderosíssima, porém nós sabemos que era demônio, eram as pessoas que se prostituíam, era homem com homem, mulher com mulher, criança com criança. Este era o culto das deusas. E hoje a gente olha e diz: nós não, no máximo que a gente fez foi se prostrar diante de uma imagem pretinha, branquinha, amarelinha, seja da qualquer cor, mas ela tinha um vestido azul lindo e ela nunca fez mal para ninguém, só fez o bem. É verdade? Tem crente que passa a vida inteira dentro de uma igreja acreditando que idolatria nem é tão ruim. O que a santinha fez de mal para mim? Só fez o bem. Porque não nos atentamos à palavra, ao que Deus olha e vê e entende sobre essas coisas. O que eu e você entendemos de nossa natureza e de nossos próprios pensamentos não importa, porque eu e você não mudamos nada no mundo espiritual, porém a palavra, porém a presença de Deus, porém a vontade de Deus, tudo pode mudar. Então nós somos habituados muitas vezes, talvez não nesse ministério, mas em tantos outros, a não ouvir falar sobre isso. A gente vem para a igreja que escuta que Jesus salva, liberta e abençoa.
questiona nós: por que eu estou passando por isso? Eu acho que eu não tenho fé, eu acho que eu não estou no caminho certo, eu acho que não está certo as coisas, mas de repente a gente começa a perceber que a gente está ali lutando, está buscando, e logo em seguida a gente começa a olhar para o céu e falar: Deus, não deve ser tão bom, porque Ele está me deixando, Ele me desamparou, a minha casa está pegando fogo, o meu filho está perdido, o meu casamento está com problema, eu não consigo sentir Deus de vez em quando, eu acho que é Deus que prefere o irmão do que a mim, e nos tornamos favoráveis ao que Satanás quer. E sentamos dentro da casa do Senhor e a nossa adoração está dividida entre querer e não querer, certeza e incerteza. Nossas orações ficam divididas, oramos de uma forma, oramos de outra, nos perturbamos orando muitas vezes, ou não? É verdade ou não é? Muitas vezes não temos certeza do que Deus quer para a nossa vida e aceitamos o mal por bem e achamos que é Deus que está nos olhando quando o mal vem, e que talvez, se nós passarmos por situações complicadas, difíceis, Deus vai olhar lá no céu e vai sentir pena de nós. Coitadinho, vou sentir pena dele. E muitas vezes nos colocamos diante de Deus com a vontade que Ele sinta pena de nós para nos abençoar. Você compreende isso? Choramos muitas vezes, lamentando os males, porque achamos que Deus vai olhar no céu e vai olhar para nós e vai sentir dó de nós. E quando Deus não sente dó de nós, muitas vezes nos entristecemos, nos aborrecemos e não sabemos nem por que estamos aborrecidos. Muitas vezes a nossa vida espiritual não vai para frente, buscamos, mas não alcançamos nada. Damos um passo para frente e um para trás, um para frente e um para trás, e a vida vai passando, e quando a gente vê, já passou 10, 20, 15 anos. As coisas não evoluem, e olhamos para o céu, falamos: Deus, olhando para mim no sofrimento. E quando Ele olhar e Ele não suportar o meu sofrimento, Ele vai olhar para mim e Ele vai me ajudar. Meu Deus, Maravilhoso. meu Deus. E de repente não tratamos mais Deus como um pai, sim como um padrasto negativo, maldoso, e sentamos dentro da casa do Senhor olhando para o outro, falando assim: ó, eu estou aqui porque o espiritismo leva para o inferno, porque a idolatria leva para o inferno, eu estou aqui porque eu ainda creio que eu vou para o céu, aqui não sei o que vai acontecer, mas eu ainda acho que é o único caminho. Você compreende isso? E se Deus olhar para dentro de nossa alma, de nosso espírito, talvez não encontre contentamento nenhum, não encontre alegria, não encontre em nós uma criança que dança de montada com o pai, acreditando que tudo vai dar certo, porque o herói está do lado dela, porque aquele que pode todas as coisas está do lado dela. Aleluia. E perdemos a fé mais poderosa muitas vezes, que é a fé genuína, cheia de alegria. Aleluia. Pastor, do que você está falando? Você já vai entender. Quantos de nós veio para a igreja, está na igreja, é batizado com o Espírito Santo? Mas se Deus olhar para nós, para o nosso coração, Ele nunca viu realmente, literalmente, um momento de verdadeiro arrependimento. Ele viu nós chegarmos diante dele, falarmos: Deus do céu e da terra, quando temos um pouco mais de conhecimento de Abraão, Isaac e Jacó, me perdoa, porque eu fui na idolatria. E nos sentimos livres, perdoados. O herói, a heroína
Porque tem alguém aqui que não foi idólatra? Ah, pastor, eu não quero nem saber de idolatria, porque já faz um ano que eu virei crente. Mas um ano que eu virei crente, agora tem todo poder, que está saindo poder pela orelha, está saindo pelos olhos, está saindo por tudo que é. Pena que não muda a vida, pena que a vida está desgraçada, pena que você anda errante, pena que você não sabe para onde vai, pena que você é uma escrava da vida, pena que você não consegue adorar, pena que quando você desce de Deus, você só tem experiência. Pena que quando você acha que está indo, quando você vê que você está vindo. Não é? Mas a gente arrota o que não conhece. E aí quando eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, boa parte do povo não consegue entender, sentir que se prostrou diante de demônios, adorou demônios, fez aliança com demônios, entregou suas vidas a demônios. E diante de algo tão bonito, diante de algo com aparência, diante de algo com aparência genuína, é pura, coisa linda, não é? Quem não se prostrou diante daquelas imagens vestido azul, rosa, com carinha ingênua? Quem não se prostrou? Quem não se prostrou? Só que quando a gente dobrou o joelho para orar, o que a gente via era simplesmente uma palavra não pode. E a gente imaginava que estava pedindo perdão por estar diante de algo que não existia. Mas não, a palavra diz, peça perdão, te arrepende, clama o arrependimento por causa dos demônios aos quais você serviu. Porque eram demônios, não era coisa, eram demônios. Com imagem, seja ela qual for, tu te prostrou diante de demônios, a palavra de Deus. Você fez aliança com demônios, você adorou demônios, você manchou teu espírito, o que foi criado por Deus, veio de Deus para adorar somente a Deus Todo-Poderoso. Porém, o inimigo da tua alma te levou a prostrar-se diante dele. Você não está entendendo? A palavra diz em João 4: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Adorarão em espírito e em verdade. Adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Você não entendeu? Você não entendeu? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Se o Pai procura os tais que assim o adoram, é porque tem gente adorando de maneira diferente. Entendeu, né? Porque muitas pessoas caminham acreditando que está adorando a Deus, porém o seu espírito ainda está manchado de Jesus. Quando Deus olha para receber a adoração, Deus enxerga, Deus vê, Deus sente o cheiro do inimigo ainda ali que fez aliança e que nunca foram tiradas ali. Como uma cama de uma mulher adúltera, como diz Oséias. É assim que Deus vê aquele que ainda não tem a purificação necessária. É como uma mulher que deixa o seu esposo fiel, amoroso, e se deita com outro homem, e fica com o cheiro entranhado dele, fica de alguma forma, ele, na sua essência, fica ligado àquele outro homem. E quando o marido chega, ele sente o cheiro do outro homem, ele sente o outro homem ali ainda. E a palavra diz que só podemos nos libertar disso pelo verdadeiro arrependimento. Você não entendeu? Não é por qualquer arrependimento, mas pela simplesmente a ilusão de acreditar que realmente está limpando tudo. É por um arrependimento
genuíno de você conseguir sentir o coração de Deus. Você não entendeu? Deuteronômio diz assim: tu me provocaste o ciúme, eu me enciumei de você. Eu me enciumei porque te criei para mim. Eu criei você para mim. Se era para mim, só para mim. Só para mim. Quando eu te gerei dentro do ventre da tua mãe, era para mim. Só para mim. Era para que você andasse na terra. Criei para mim. Tem gente que está começando a entender e sentir a voz do seu Criador, do seu amado também. Eu te amei. Eu te amei quando você ainda não era. Eu te amei quando estava no ventre de tua mãe. Aí de repente eu vi você caminhar e se deitar em tantos lugares e te prostituir com tantos deuses estranhos, com toda a espécie que te apareceu pela frente, e sentar na mesa que eles colocaram para você, sentar na mesa da consequência, porque a palavra diz em Oséias 4: o meu povo consulta sua vara, sua madeira, e o espírito da luxúria que está por detrás dela lhe responde. O meu povo, que não é só o judeu não, é qualquer ser humano que vem de Deus, porque toda a vida vem de Deus. Toda a vida vem de Deus. A palavra diz que o espírito da luxúria os engana, e portanto eles se dão ao brinco de toda espécie, toda benedice. Quando você bebeu, usou droga, fez coisas, você adorava os demônios que agem por detrás do início de todas as coisas. Romanos 1, a partir do versículo 25: e por causa de ter deixado de adorar o Deus vivo, único, e se prostrar diante das idolatrias, a todos os males fosses entregues. Fosses entregues ainda ao ódio, à profanação, ao homossexualismo, às prostituições, ao ódio de pai e mãe, às friezas e a tudo que não presta. E a gente vem para a igreja e não compreende isso. E a gente só vê aquilo que nos convém a ver. E talvez pessoas aqui nunca, por falta de estudar a palavra, talvez nesse sentido, chegaram diante de Deus e falaram: Deus, eu quero sentir a dor do teu coração por ter me visto me prostituir. E se ainda cheira em mim, se ainda há algo que faz aquilo se dar nojo, então me purifica, me santifica, me limpa, me lava, porque eu quero ser a tua amada igreja. Eu quero ser a tua amada, eu quero ser a tua amada, eu quero ser a tua amada, eu quero ser a desejada, eu quero ser a menina dos teus olhos. E asta pra cá, meu bem. E muitas vezes nos atemorizamos de pregar esse assunto. Por quê? Porque o mundo está atrás de tudo isso. Porque o mundo, na sua grande maioria, o ser humano está se prostrando diante de demônios agora. Mães estão com fotos diante de demônios e entregando seus filhos
estão desesperadas, acendendo velas e entregando seus casamentos, entregando seus relacionamentos a demônios. E quando elas entrarem pela porta da igreja, elas vão sentar e falar: nada fizemos, de nada temos culpa, não foi coisa tão grande, tão séria que a fizemos. Porque nos convencemos de que quando aceitamos a Jesus, não precisamos olhar para trás. Porque nos convencemos de que somos tão bons, tão maravilhosos, tão melhores, que quando a gente diz sim, eu quero Jesus, o mundo espiritual se curva aos nossos pés. Só falta para nós um pedestal para que nos coloque. Porque quando aceitamos a Jesus, nos convencemos de que somos tão maravilhosos e Deus precisava tanto, 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 tanto de nós, que é um favor para Deus que estamos fazendo. É como a mulher adúltera que chega na casa e diz: marido traído, sim, adulterei, mas te faço um favor, entrar e voltar contigo. Feche seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Oh, Jesus! Quantas pessoas dobradas diante da feitiçaria, do espiritismo, quantos lugares você colocou os pés, até desejou que os demônios entrassem, te possuíssem. Porque eles tinham nomes diferentes, eram guias poderosos que te ajudariam, que te tornariam poderoso. Eu estou confrontando todos os demônios que seguraram a tua vida espiritual hoje, até hoje. Estou confrontando em nome de Jesus os demônios que não te deixam ir para frente, os demônios que lutam com você ainda. Quantas pessoas que pagaram o preço alto para ir longe, para buscar a proteção de deuses estranhos, passaram de uma cidade para outra, trouxeram velas, água, trouxeram imagem de tantas coisas, e ainda ostentavam que eram grandes, porque assim faziam. E aí, quando chegaram na igreja, se sentiram a última bolachinha do pacote, como se Deus estivesse desesperado. E aí, a consequência, como diz em Deuteronômio, assola a tua casa, a miséria, a espada, as destruições, como diz a palavra, a virgem vai sofrer, a criança que ainda mama no peito, o jovem, e aquele homem de câncer, o homem velho. E a gente olha dentro das casas, do menor ao maior sofrendo, e não encontramos resposta. Não encontramos resposta. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Traz mais um copo aqui para mim, de preferência, que eu possa usar esse copo aqui. Corre alguém, traz um copo aqui para mim. O que é sujo precisa ser. O que é sujo precisa ser para depois limpo poder adorar. Mas como que eu posso limpar aquilo que eu não sei como limpar, não sei que existe? Segura esse aqui. Espírito do homem quando nasce, ou melhor, quando foi formado no ventre, puro, porque de
Porque é necessário. Preciso de um recipiente. Para que você compreenda quando que um dia você encontra o Espírito de verdade. E muitas vezes você senta na cadeira da igreja e o que você mais sonha é sentir Deus. É ser levado pela unção do Espírito ao céu para orar. Mas você muitas vezes não consegue nem mesmo tirar o teu coração deste mundo. O arrependimento verdadeiro de que conhecemos e a presença do Espírito limpa. Glória a Deus! Colocar em homem velho coisa nova. Então tem que tornar o homem novo, limpo, santificado, restaurado, para depois colocar a água do Espírito e ela crescer, 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 crescer. Começa a orar de Deus. A partir de hoje, eu quero ser limpo. Sentimos coisas velhas. Sentimos coisas velhas. E lutamos contra as coisas velhas. É verdade ou não é? De repente vem sentimentos, pensamentos. De repente vem sensações, desejos. E nós não queremos sentir. Porém sentimos. Porque ainda está misturado em nosso espírito a limpeza e a impureza do passado. Quem de nós realmente chegou um dia que sentiu no Espírito de Deus a revelação de que nos dobremos diante de Deus? Não me importa, nem da razão. É verdade ou não? Mas a palavra diz: sacrificaram e se prostraram diante de demônios. Olha a palavra como é, tenha medo da palavra. Sacrificaram e se prostraram diante de demônios. Sem saber, porque foram conduzidos da maneira errada. Porque fomos ensinados. Não tem como justificar. Não tem como justificar. Não tem como chegar para Deus e falar: Deus, eu fiz porque eu não sabia. Aí o Senhor diz: mas agora você sabe que precisa se arrepender. Mas eu nasci dentro de uma igreja evangélica. E será que aqueles que te geraram tinham conhecimento também? Para te ensinar? Espírito. As pessoas não adoram a Deus com o corpo, não adoram a Deus com a alma, não adoram a Deus com a mente, não adoram a Deus com a consciência, e sim com o Espírito, que é ligado em todas elas para que haja uma verdadeira oração. Não entendeu? Tá. Quando o Espírito está limpo, santo, é muito mais fácil da tua mente desejar as coisas de Deus. É muito mais fácil da tua alma desejar as coisas de Deus. É muito mais fácil da tua consciência desejar a presença de Deus continuamente. E quando o espírito está sujo, as pessoas ficam apáticas espiritualmente. Elas acham que estão adorando a Deus, porém não viu mal. Como a palavra diz que aconteceu com Israel. Israel, quando alguém chegar e falar: você adora quem? Diriam: ao Deus do céu. Porque a mente fica bloqueada, a visão fica turva e se vai pelo caminho do engano. E a palavra nos diz que quem engana, o Espírito da luxúria. Por mais complicado que seja para você entender, quando uma pessoa se prostitui, ela, de maneira indireta, está adorando demônios. Os demônios
que entraram e que tem como consequências essas recompensas. Quando uma pessoa peca, quando ela faz coisas erradas, ela está adorando demônios. E ela está cada dia mais longe da presença de Deus. Porque o próprio Deus falou: por causa da idolatria, vocês romperam a aliança comigo. E quando romperam a aliança, eu os deixei, eu os abandonei a sua própria sorte. E o único jeito de restabelecer a aliança comigo é se houver um arrependimento genuíno de todas essas coisas. É que exista algo que venha de maneira tão profunda dentro de você que você percebe o que está fazendo, e não simplesmente porque você quer retornar para a bênção. O arrependimento não pode ser simplesmente porque você quer a bênção. Tem que ser por amor a Deus. Tem que ser porque você entendeu que você estava sendo enganado, que você estava sendo consumido pelo inimigo. Que quanto mais você se aprofundava naquilo, mais sua casa crescia, mais seus filhos estavam em desvantagem, mais você estava vulnerável. Só que a gente entra dentro da casa do Senhor e prefere mensagens agradáveis ao nosso Senhor. E somos levados por baju, pessoas que nos batem nas costas, mas aí quando estamos se enganando, aí a gente começa a sentir. E aí uma mensagem como essa aqui já não é tanto. E aí uma mensagem como essa aqui já não é tão desvantajosa. Porque a gente lembra do sofrimento e dos dias que as coisas dão errado. É verdade ou não é? Eu já contei outras vezes aqui. Eu me senti a vida toda muito idólatra. Por quê? Porque eu nunca acreditei muito. Minha família era louca, como sempre achei. Minhas irmãs iam descalço na procissão, enchiam os pés de molho, eu achava que elas eram retardadas. Eu ia obrigada, porque a minha mãe lavava eu e falava: encoste no morto aí. E eu olhava para aquele morto que era carregado, procissão adentro, e colocava a mão como quem não quero colocar porque isso é estranho. Mas eu estava lá. Uma única vez brincando, peguei o santinho, botei de ponta cabeça para ver se parava de chover, para ir para uma festa do catolicismo para comer as coisas que lá. Porém, eu nunca fui idólatra. É igual o camarada que vai no espiritismo e aí você pergunta para ele: foi no espiritismo? Nunca. Já foi na feitiçaria? Nunca. Depois de uma boa conversa, a gente sabe que ele foi e ele estava com a perna já. Ele só faltava estar incorporando, já estava fazendo a cabeça. Mas o maligno não permite que a pessoa perceba e veja o que fez. Então eu não era idólatra. Graças a Deus, era um pecado mesmo para pedir perdão. E depois de um tempo eu orando, eu buscando, eu clamando, porque eu amava Jesus, eu queria Jesus. E eu queria que eu não estava encontrando, e eu queria que eu não estava encontrando. E um dia, quando eu entrei no banheiro de minha casa, o Senhor Espírito Santo lá no lugar próprio, talvez o único lugar que eu imaginava que ele ia falar comigo, eu olhei no espelho e o Espírito Santo falou para mim: eu não posso te tocar como você quer, porque você é impura diante de mim. Eu fiquei apavorada com aquela voz. Por quê? Porque eu era crente, eu era batizada com o Espírito Santo, eu era uma mulher de Deus. O Senhor falou assim: você nunca te arrependeu pelo teu pecado, porque você nunca achou ele tão grave. Tu é idólatra, gente. Tu és desmanchada. Te arrepende do teu pecado. E eu caí de joelho, e eu lamentava, eu chorava, eu sentia, e eu comecei a sentir nojo, porque até eu não sentia nada. Até ali para mim, a imagem bonitinha era mais ou menos, o pó de preto era feio. Para mim se definir
vi as coisas pela aparência que os meus olhos olhavam. Se tivesse vestido de rato era feio. Se tivesse de vestido era. Ainda não tinha consciência. E muitas vezes quando as pessoas chegavam e falavam assim: fui na festa tal, e está aqui a maçã, amor, você quer? Era bem capaz de falar: tá, cara, eu comer. Ai, o churrasquinho, ou é de graça, eu vou comer. Tem nada a ver com isso, eu vou lá e pago o churrasquinho. E comemos e nos fartamos da mesa dos irmãos. É verdade ou não é? E ainda falamos assim: o que a consciência não nos acusa não é pecado. A consciência é suja, imunda, não acusa de nada. Ela diz: vai. O que a consciência não nos acusa, pecado não é. E quando a consciência está tão suja, está tão podre, que só falta mandar nós para a prostituição. Quem fica para nos acusar? Nada. Então podemos tudo. Um dia na oração da igreja, se não der certo, não tem problema. Tem obesamento. Se não der certo a oração, tem a fulana que faz a garrafada. Se não der certo a oração, tem aquela velhinha morrendo que inventada, que faz uma reza boa. É verdade ou não é? E procuramos e não temos certeza. E a nossa vida afunda diante dos nossos olhos. A palavra diz que fora a espada e dentro o pavor. Pessoas dentro delas apavoradas com a vida, apavoradas com a morte, apavoradas com a doença, apavoradas com os problemas. Por quê? Porque de alguma forma não conseguem sentir Deus. Por quê? Porque o Espírito não está inteiramente limpo diante de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão em e o que? Para onde foram os demônios os quais procuramos adorando? As pessoas foram para o inferno tomar café, porque não suportaram a glória de Deus no inferno. Somos babando o poder, e como nós babamos o poder, os demônios fogem para nós, vão direto para o inferno e ficam lá tomando café, ou então em algumas crianças apoiando no diabo porque perderam nós. Quem já ouviu a história que o demônio, quando ele sai da nossa vida, porque é tanta unção, ele corre para o inferno, o diabo dá uma coça nele. Por quê? Porque ele nos perdeu. É verdade, né? Só que é mentira. É mentira do diabo. São mais crenças mentirosas de Satanás. Só que ao invés de pregadas lá fora, na igreja, e na idolatria, na feitiçaria, são mentiras pregadas dentro da igreja evangélica. São mentiras pregadas dentro da igreja evangélica. São os dogmas, são as religiosidades pregadas dentro da igreja evangélica. E que as pessoas ficam a vida inteira perecendo e não saem do nada e continuam acreditando nas mentiras pregadas. Se você foi lá e procurou, ou alguém trouxe que tinha responsabilidade sobre você, demônios para atuar na tua vida, quem tem que vencê-los? Jesus, porque eu vou sentar a bunda na cadeira da igreja e Jesus vai mandar uma bola de fogo, um redemoinho de fogo, vai fazer um rebuliço na minha cabeça e eu vou sair livre e daqui a pouco está voando, me dando poder. Mas o lado assim está enganado, irmão. Isso é doutrina para frouxo. Isso é doutrina para covarde. Isso é doutrina para gente miúda. Isso é doutrina para medíocre. Isso é doutrina para quem não quer lutar. Isso é doutrina para quem quer passar a vida inteira apanhando na cara.
porque ele continuou lascado, porque ele continuou com a porta fechada, porque ele continuou muitas vezes apoiando o campo. E de glória em glória são transformados à imagem e semelhança do Criador. De glória em glória, de passo a passo, entendimento a entendimento, conhecimento a conhecimento, vontade a vontade, desejo a desejo. Pastor, onde que está a explicação de tudo isso? E você é a explicação de tudo isso aqui. Se a tua vida só falta você passar um ano por aqui de tão abençoado, eis que tudo se fez novo. Mas se você ainda tem muitas batalhas, é sinal de que tem mais algumas coisas a ser transformadas no meu caminho. É sinal de que precisa um pouco mais de entendimento, um pouco mais de compreensão. É verdade, não é? Pastora, eu passo luta, não entendo. E para falar a verdade, eu pedi perdão para Jesus. Eu cheguei e disse: Jesus, me perdoa, aleluia, glória a Deus, e acabou o problema. Imagine, para finalizar, o homem traído. Pastor, não pode pegar assim. Então rasga o livro de Oséias. Então rasga o que está escrito em Oséias, porque foi Deus que mandou comparar, não fui eu. Imagine o marido traído, deixado, e a esposa chega, a adúltera, que é a igreja, quando ainda não compreendeu, ou o povo judeu na época, que se foi por detrás de deuses, e diz: ó, o negócio é o seguinte, peguei, tá, cara, estou entrando. O que você acha? Cadê os homens aqui? Quer ir de boa? Pronto, pode entrar, certo? Se quiser ir adulterar amanhã de novo, pode ir. Não há nenhum. Isso? Isso? Ó, o negócio é o seguinte: fica essa semana comigo e amanhã, depois, se você quiser dar uma voltinha fora, você pode ir. Porque é dessa forma, mais ou menos, que muitas vezes se trata Deus. Meu Deus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Aí, cara, eu cheguei aqui no negócio, acabei de aceitar o Jesus do Salvador, já estou limpo, purificado, santificado, negócio quente, muito bom. Igual o cara que sai para meio paranoico. Não conseguimos imaginar que tratamos Deus como uma coisa. Tratamos Deus como uma coisa. Tratamos Deus como uma força, sem sentimento, sem emoções. Tratando Deus como nada. Não conseguimos sentir Deus. Não conseguimos entender que Deus, Ele tanto ama, como Ele sente dor, como Ele sente ciúmes, no sentido de não querer ser traído. Tratamos Deus como nada. Oh, Jesus. Tratamos Deus como nada, e ainda achamos que Ele tem o dever de nos ajudar. Feche os olhos. Todos os sentimentos bons que você tem, foi Deus que criou em você. Imagine os que Ele não conseguiu colocar ainda. Todas as suas emoções provêm de Deus. Deus não é uma coisa, Deus é alguém. Deus é alguém que ama de maneira muito mais profunda do que nós. Deus é alguém que nos quer muito mais do que nós um dia vamos querer. Espírito de Deus, se tu achar um coração agora voltado a ti, revele ao coração, à alma, que Deus é de fato.
Mas hoje é a noite em que eu vou encontrar Deus de forma mais íntima. Eu fui em tantos lugares, pastora, porém, por mais que eu tente, eu não consigo ver dessa maneira. Parece que alguma coisa me bloqueia, parece que alguma coisa não me deixa enxergar, parece que alguma coisa não me deixa sentir. Eu estou tentando sentir, pastora, mas eu não consigo ver como demônio. Mandaraia, Sura Eu estou tentando Mandarai, sentir, pastora, eu estou tentando entender a palavra. Malaraia, Parece que algo me bloqueia, parece que algo não me deixa sentir. É por você que Carabas, é por você que tem perdido tanto na caminhada. Tanto na caminhada. Pastor, eu ainda, muitas vezes, na hora que são fortes, eu sinto os demônios. O que eles têm de mais seguro é a área de espírito. Hoje eu quero orar por pessoas que passam mal na oração. E quando ora mesmo, você passa mal. Quando o teu espírito for livre, é meio caminho andado para você lutar, é meio caminho andado para você vencer, é meio caminho andado para você triunfar, é meio caminho andado porque quando o teu espírito adorar de maneira sincera, a alma vai sentir, o corpo vai sentir a presença do Espírito Criador adorado dentro de você. Então eu quero convidar você essa noite. Quero convidar você. Pastor, eu não quero ir à frente, eu estou até com receio. Isso vai ser uma decisão tua. Pastor, eu fui em tantos lugares, eu incorporei demônios lá, pastor. E eu achava aquilo tremendo, eu achava lindo ter aquela força. Pastor, quando eu estava no mundo, eu achava que era grandeza fazer o que eu fazia. Eu muitas vezes senti orgulho de ser o que eu fui. E eu te convido